Desafios extremos da indústria. Acesse superflex-pneus.com.br. 10h15. As alterações nos padrões climáticos, né, nos extremos que a gente vem acompanhando, tendem a aumentar também a incidência de doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Isso representa um desafio a mais para as empresas, para os governos, no cumprimento da responsabilidade em ter um ambiente seguro e saudável. Estamos no Abril Verde. Exato. O que debate justamente a prevenção de acidentes do trabalho, além das mudanças climáticas, né? O verde vem aí em vários sentidos nessa toada. Durante esse mês estão previstas várias iniciativas sobre o tema, entre elas seminários, audiências e até a iluminação de prédios e monumentos públicos com a cor verde. Além disso, também novas campanhas serão produzidas e vão ser divulgados os dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, com informações atualizadas até dezembro do ano passado. Essa é uma iniciativa lançada pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho, para justamente a gente ter um mapa, né, de como é que está essa questão. E quem nos ajuda a entender um pouco mais é a Luana Lima Duarte, procuradora, coordenadora de defesa do meio ambiente do trabalho, e está conectada com a gente. Seja bem-vinda. Bom dia, Luana. Estamos sem o áudio da Luana. Não sei se seu microfone está desligado. Desculpa, estava mesmo, para não atrapalhar a transmissão. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de tratar aqui sobre o tema do Abril Verde, logo aí no início do mês. E o quanto isso é urgente, hein, Luana? Sim, desde o ano passado, né, até observando mesmo um aumento de demandas concretas, de denúncias, notícias de fato, sobre essa questão da elevação das temperaturas e do impacto dessa elevação nos ambientes de trabalho, nós, a Coordenação Nacional, melhor dizendo, da CODEMAT, que é a Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, entendeu, né, todos os colegiados de todas as regionais espalhadas pelo Brasil, entendeu que esse tema era de tratamento urgente, né? Porque a gente sabe que o calor, né, ele impacta negativamente aí os níveis de estresse do ser humano, e no trabalho é um fator de estresse adicional. Então, é mais uma iniciativa para que as empresas, né, se sensibilizem quanto ao tema e, sobretudo, para que a gente reconheça o cenário em que nós nos encontramos, né, de mudanças climáticas, que no Brasil especialmente traz aí um aumento progressivo das temperaturas, e que, segundo a ciência, não há previsão de rebaixamento, né? Mesmo aí com as expectativas da entrada do outono, do inverno, das estações que tradicionalmente têm uma temperatura mais amena em alguns pontos do país, o que não é a realidade, por exemplo, na região norte e nordeste, mas especialmente no sudeste, que é onde nós nos encontramos, nós já percebemos, né, o efeito, e que essa elevação, ela veio mesmo para ficar. Então, diante dessa realidade, que é o que os cientistas chamam de ponto de não inflexão, de não retorno, né, aos padrões anteriores, as empresas, os empregadores têm que estar preparados para oferecer boas condições de conforto térmico nos ambientes de trabalho. Lembrando aí que cada ambiente tem a sua particularidade. Existem os trabalhos a céu aberto que sofrem, né, os trabalhadores nessas atividades sofrem ainda mais, mas atividades também internas, né, ainda que não sejam a céu aberto, também precisam ter uma especial atenção diante desse aumento de temperatura. E como tem que acontecer essa adaptação, né, das empresas e junto com os colaboradores também? Existe um prazo para isso, né? É algo que tem que ser imediato, é obrigatório ou depende de ações para que haja alguma mudança? Muitas medidas, elas têm que ser imediatas, né? Até mesmo porque existem situações que são passíveis de interdição, né? De paralisação das atividades. Então, os sindicatos, por exemplo, eles têm essa prerrogativa, e os trabalhadores também, de requerer, por exemplo, a paralisação de atividades que causem riscos à saúde do trabalhador. Então, a gente sabe que, por exemplo, numa onda de calor, né, que as ondas têm sido cada vez mais frequentes, a depender do tipo de atividade, a sobreposição dos fatores que já são inerentes ao trabalho com esse aumento de temperatura advindo de uma onda de calor pode ensejar aí até mesmo a paralisação da atividade.
mas tem situações que vão demandar um planejamento, porque, como eu coloquei, tem um ponto de inflexão, de não retorno, muitas atividades não estavam preparadas para esse aumento, né? Vamos dar o exemplo aqui de atividades na área educacional, por exemplo. A gente vê que até mesmo nesses setores, né, em que não se pensava muito na questão do calor, há notícias de fato sobre salas de aula muito quentes, né, que impactam aí os trabalhadores da educação, os professores e também os alunos, e que isso causa, esse estresse adicional causa uma baixa do rendimento. As escolas, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, vão ter que estabelecer um plano de ação para adequação, né, visando aí a melhoria do conforto térmico, né. Muitas questões são questões estruturais que passam aí pela necessidade de um prazo para adequação e tem que ser medidas de mais diversas ordens. A gente não pode pensar só em instalação de ar-condicionado, porque isso, a nível macro, né, pode até piorar por conta do aumento da demanda energética, por conta do aumento até demanda de produção, e por conta mesmo dos serviços, né, que são demandados aí na operação e manutenção desses aparelhos de ar-condicionado. Então, são medidas de ordem diversa, né, passando aí pela hidratação, pelas pausas de conforto térmico. Se a gente fala em hidratação, não pode, de maneira alguma, haver restrição ao uso de sanitários, né, de banheiros, que a gente às vezes recebe notícias, de fato, denúncias nesse sentido, porque na medida em que é necessário o aumento da ingesta de água, a diurese também é aumentada. Então, se você restringe o uso ao banheiro, por exemplo, você vai estar causando um problema de outra ordem, né, de ordem renal, afetando aí a saúde dos trabalhadores. Medidas também de melhoria dos espaços verdes nas plantas industriais, nas plantas empresariais, né, criação de barreiras verdes ao redor de galpões, por exemplo, são medidas que são muito eficientes e que a gente não pode pensar só em ar-condicionado, porque, a depender da atividade produtiva, não é viável, né, do ponto de vista técnico, a instalação de aparelhos nesse sentido. Mas isso não obsta com que o empregador seja obrigado, né, seja instado a promover essas outras medidas que são viáveis. E aí, mais uma vez, o papel do sindicato, porque os sindicatos têm esse papel, né, de promover a defesa dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, e tem também o conhecimento prático, né, das nuances de cada atividade profissional. Então, o sindicato pode negociar, inclusive, junto com as empresas, uma adequação setorial, né, para cada tipo de atividade, para que, especialmente aí também nos episódios de ondas de calor, mas não só, né, considerando aí o cenário macro de elevação das temperaturas, sejam adotadas medidas eficientes, né, que promovam aí o conforto térmico, porque, como vocês bem ressaltaram, o calor, ele é uma fonte de doenças, inclusive doenças do trabalho, né? Tanto que a lista das doenças relacionadas ao trabalho, que foi atualizada agora depois de 24 anos, no final do ano de 2023, ela inclui também, dentre outras doenças, as doenças relacionadas ao calor. E aí a gente tem os dados que foram divulgados, né? Como você falou, de denúncias, passou de 73 em 2023 para 83 no ano passado, e já considerando de janeiro a março, 48 denúncias recebidas aqui na região. E aí tem também os acordos que já estão sendo feitos com as empresas que foram, enfim, denunciadas. Essa aceitação, né, das melhorias, ela tem sido fácil? No meu ofício, né, que eu posso responder, porque nós temos vários ofícios aqui, tanto em Campinas, que atendem 89 municípios, normalmente a gente conta muito com o papel essencial da vigilância sanitária nos municípios. Porque quando a gente fala em vigilância sanitária, normalmente o público, né, associa muito a questão de alimentos, de higiene, né, dos estabelecimentos que servem alimentos e questões afins. Mas as vigilâncias sanitárias têm um papel essencial na promoção e na vigilância da saúde do trabalhador. Então, quando chegam queixas nesse sentido, né, além dos nossos instrumentos próprios, a nossa perícia, a própria realização de inspeção pelo Ministério Público, nós buscamos, como as vigilâncias sanitárias estão presentes nos 89 municípios, que a vigilância sanitária realize uma inspeção sanitária para verificação desse aspecto de calor. Então, normalmente, a vigilância sanitária faz um apontamento de quais são as melhorias que têm que ser adotadas naquele contexto concreto, e às vezes até o próprio sindicato já vem também com esse apontamento, e nós chamamos as empresas para demonstrar um plano de ação para enfrentar aqueles problemas. Então, na maioria dos casos, nós conseguimos
a adequação voluntária da conduta, né? Primeiro nós fazemos o apontamento do que tem que ser realizado e as empresas conseguem, na maioria dos casos, demonstrar essas adequações. Em questões em que há uma duração maior dessa investigação e uma resistência, nós propomos o termo de ajuste de conduta, né, que muitas vezes é assinado. Nesse caso de resistência a essa proposta do termo de ajuste de conduta, aí nós temos que ajuizar a ação civil pública para que a Justiça do Trabalho condene aquela empresa a promover aquelas adequações a que ela se negou voluntariamente. Então, nós temos aí esses 3 cenários, né? Num caso de maior resistência da empresa, nós temos a prerrogativa de ajuizar uma ação civil pública. E aí é importante lembrar que isso é muito pior para a empresa, porque não só ela vai ser condenada judicialmente a cumprir aquelas obrigações, né, que desde o início nós estávamos pontuando, como também ela pode ser condenada ao pagamento de uma indenização por dano moral, porque nós entendemos esse dano moral coletivo como uma violação a valores que nós dizemos que é do senso ético médio da sociedade, ou seja, que o trabalho tem que ser um meio de sustento, de vida, né, de satisfação das potencialidades humanas, inclusive do ponto de vista material, e não um meio de adoecimento, né, de perecimento para a saúde do trabalhador. Então, isso legitima também que a gente postule essa condenação. E aí o Ministério Público do Trabalho, né, tem programado algumas ações. No dia 3 de abril, na quinta-feira, vai ter um debate, inclusive na Câmara Municipal de Campinas, sobre os impactos também do fim da jornada 6x1 nas relações de trabalho. Como é que o Ministério Público tem visto, né, essa possibilidade dessa jornada? Isso, essas iniciativas legislativas, né, que têm sido adotadas ao longo do globo, né, a gente pode citar aí alguns países desenvolvidos, né, que têm uma parte social muito forte, como a Espanha, por exemplo, elas podem agregar aí a redução da jornada na qualidade de vida e, portanto, na saúde também do trabalhador. Então, o posicionamento do Ministério Público do Trabalho, né, como o promotor dos direitos fundamentais dos trabalhadores, no sentido de que iniciativas dessa ordem são favoráveis à saúde do trabalhador. Então, elas podem requerer, óbvio, um ajuste do setor produtivo, mas as contrapartidas também nessa legislação, elas podem ser pensadas, né? E até do ponto de vista econômico mesmo, pode haver aí um acréscimo, benefícios, no sentido de que essa redução de jornada, ela vai implicar num tempo maior de disponibilidade dos trabalhadores para atividades culturais, atividades de lazer, que a gente sabe que é um turismo também, que são setores que empregam bastante mão de obra. Então, né, a suposta perda, né, de produtividade, ela pode ser compensada aí com a criação de novos postos de trabalho nesses segmentos relacionados ao lazer e que podem ser melhor impactados com a mudança dos parâmetros de jornada. Luana Lima Duarte, procuradora, coordenadora de defesa do meio ambiente do trabalho, a quem eu agradeço por estar aqui com a gente, trazendo também essa análise. Obrigada, viu? E até a próxima. Eu agradeço. Muito obrigada. Até logo. 10h28. Vamos seguir aqui no CBN Campinas falando